Imagine a escuridão, não a penumbra reconfortante do seu quarto, ou a noite de uma cidade iluminada por postes e telas. Imagine a escuridão absoluta, primordial, esmagadora, uma escuridão que traz consigo o frio de gelar os ossos e o terror silencioso de predadores que enxergam perfeitamente quando você está cego. Por milhões de anos, essa foi a realidade incontestável dos nossos ancestrais mais distantes. O sol ditava cada regra. Quando ele se punha, a humanidade encolhia-se, escondia-se e rezava para ver o amanhecer. Nós éramos a presa. Nós não éramos os donos do mundo. Até que, em um momento que alteraria para sempre a trajetória da vida na Terra, nós roubamos o poder do sol. Hoje, vamos mergulhar na história não contada, brutal e fascinante da maior descoberta da humanidade. Não estamos falando de um evento isolado, um momento mágico onde um macaco esfregou 2 gravetos. Estamos falando de um processo épico de centenas de milhares de anos de observação, terror, coragem e evolução. Esta é a história de como nós dominamos o fogo. E mais importante, de como o fogo nos dominou, reescrevendo nosso DNA, moldando nossos cérebros e criando tudo o que chamamos de civilização. Para entender a magnitude dessa revolução, precisamos voltar no tempo, muito no tempo. Estamos há cerca de 2 milhões de anos, nas vastas savanas da África Oriental. O clima da Terra está mudando. As florestas densas estão recuando, dando lugar a planícies abertas. Nossos ancestrais, os australopitecos e os primeiros membros do gênero Homo, como o Homo habilis, foram forçados a descer das árvores. Eles agora caminham eretos, mas são pequenos, frágeis, sem garras afiadas, sem dentes imensos e sem a velocidade dos grandes felinos. Na cadeia alimentar, eles são, na melhor das hipóteses, necrófagos oportunistas. Na pior, são o jantar. A savana é implacável. Mas ela tem um elemento que corta a monotonia do verde e do marrom, as tempestades. O raio rasga o céu, atinge uma árvore seca e, de repente, nasce o monstro vermelho, o fogo natural. No início, o fogo era apenas sinônimo de pânico. A reação de qualquer animal diante de um incêndio florestal é uma só: fugir. O cheiro de fumaça aciona um alarme biológico profundamente enraizado de que a morte se aproxima. Mas os nossos ancestrais começaram a notar algo diferente. Quando o incêndio passava e as brasas ainda fumegavam no solo negro, a paisagem se transformava. O fogo destruía, sim, mas também revelava. Raízes nutritivas, antes duras e enterradas profundamente, agora estavam assadas e macias na superfície. Animais menores, que não conseguiram escapar das chamas, ofereciam uma refeição fácil e incrivelmente saborosa e fácil de mastigar. A curiosidade começou a vencer o terror. Pense nisso por um momento. Pense na coragem inimaginável do primeiro hominídeo que, em vez de fugir da fumaça, caminhou em direção a ela. Qual seria o seu primeiro instinto se estivesse lá, na África selvagem de 2 milhões de anos atrás, vendo uma árvore em chamas pela primeira vez? Você fugiria ou se aproximaria? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque essa escolha dividiu nossa espécie de todo o resto do reino animal. Eles começaram como oportunistas do fogo. Antropólogos chamam isso de coleta de fogo. O Homo erectus, nosso ancestral, alto, esbelto e de cérebro crescente, não sabia como criar uma chama do zero. Isso ainda levaria milênios, mas eles aprenderam a capturá-la. Imagine a cena. Uma tempestade passa, um arbusto pega fogo. Um grupo de Homo erectus se aproxima cautelosamente. O calor é intenso, agressivo. Com galhos grossos, eles roubam uma brasa, um pedaço de madeira em chamas. A partir daquele momento, aquele galho incandescente tornou-se a posse mais valiosa da tribo. Ele precisava ser alimentado constantemente. O fogo
era como um membro vivo e faminto do grupo, um recém-nascido perigoso que exigia atenção 24 horas por dia. Se a chama morresse, eles voltavam para a Idade das Trevas. Se a chuva a apagasse, eles estavam novamente à mercê dos leopardos gigantes e dos dentes de sabre. Manter o fogo vivo exigia uma organização social sem precedentes. Exigia que alguns membros do grupo saíssem para caçar ou coletar, enquanto outros ficavam para trás com uma única missão: não deixar o fogo apagar. Essa divisão de trabalho foi a semente da sociedade moderna. O acampamento deixou de ser apenas o lugar onde se dormia para se tornar um lar. O centro do mundo. E no centro desse centro estava a fogueira. Aqui ocorre a maior revolução silenciosa da nossa história. A revolução biológica. Richard Wrangham, um renomado primatologista, propôs a hipótese do cozimento. E ela muda tudo. Quando nossos ancestrais começaram a cozinhar seus alimentos de forma consistente nas brasas que mantinham vivas, algo extraordinário aconteceu. Cozinhar é, essencialmente, realizar parte da digestão fora do corpo. Alimentos crus, especialmente carnes duras e raízes fibrosas, exigem uma quantidade colossal de energia para serem mastigados e digeridos. Grandes primatas, como os gorilas e chimpanzés, passam até 6 ou 8 horas por dia apenas mastigando e possuem tratos digestivos enormes para processar essa matéria crua, mas com o fogo a carne ficou macia. Os tubérculos liberaram seus carboidratos facilmente absorvíveis. O fogo matou parasitas e bactérias mortais. De repente, uma refeição que levava horas para ser consumida e digerida levava apenas minutos, entregando uma carga calórica muito maior. O corpo humano, uma máquina incrivelmente eficiente em alocar recursos, percebeu a mudança. Com alimentos pré-digeridos pelo calor, não precisávamos mais de maxilares maciços ou de intestinos quilométricos. Nossos rostos encolheram, nossos dentes diminuíram, nosso trato digestivo encurtou. Mas para onde foi toda essa energia excedente que agora economizávamos na digestão? Foi para o órgão mais faminto e exigente do corpo humano, o cérebro. O tecido cerebral consome cerca de 20% de toda a nossa energia basal, apesar de representar apenas 2% do nosso peso. É impossível manter um cérebro do tamanho do nosso apenas comendo folhas e carne crua na selva. Sem o fogo, o cérebro humano, como o conhecemos hoje, seria biologicamente insustentável. O fogo cozinhou nossa comida, e nossa comida cozida construiu nossos cérebros. Nós literalmente nos alimentamos até a inteligência. Mas a revolução não foi apenas interna. A fogueira mudou a forma como nos relacionávamos. Antes do fogo, quando o sol se punha, o medo forçava o silêncio e o sono imediato nas árvores ou cavernas escuras. O fogo prolongou o dia. Ele criou a luz artificial. E dentro daquele círculo iluminado, o terror dos predadores era mantido à distância. Os animais temiam a chama. A fogueira era nosso primeiro muro, nossa primeira fortaleza intransponível. E o que acontece quando seres inteligentes estão seguros, aquecidos, de estômago cheio e com algumas horas extras de luz antes de dormir? Eles interagem. A noite ao redor da fogueira tornou-se o berço da cultura. Não havia mais a necessidade imediata de buscar alimento ou fugir. Era o momento de consertar ferramentas, de afiar lanças. E, mais importante, era o momento de se comunicar. Estudos observando tribos de caçadores-coletores modernas, como o San no deserto de Kalahari, mostram que as conversas diurnas são práticas, coordenadas de caça, fofocas locais, economia básica. Mas as conversas noturnas, iluminadas pelas chamas, essas são diferentes. É ao redor do fogo que nascem as histórias. É ali que nascem os mitos, as lendas, os deuses e os monstros.
O fogo catalisou o desenvolvimento da linguagem complexa, permitindo que a sabedoria acumulada de um indivíduo fosse repassada para toda a tribo e de geração em geração. A fogueira uniu os corações e sincronizou as mentes. Pense na última vez que você se sentou em volta de uma fogueira de acampamento. Há algo quase hipnótico em olhar para as chamas, não é? Nós baixamos nossas defesas, falamos mais baixo, nos conectamos em um nível visceral. Isso não é por acaso, isso é um eco de 2 milhões de anos de evolução gravado no seu cérebro. A fogueira nos fez humanos. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que a empatia, as amizades profundas e a própria sociedade existiriam da forma como conhecemos sem essas reuniões ancestrais ao redor do fogo? Responda nos comentários abaixo. Vamos debater essa teoria. Mas o domínio da humanidade sobre o fogo ainda tinha um obstáculo colossal. Lembra que eu disse que eles apenas capturavam e mantinham o fogo vivo? Isso os limitava geograficamente. Eles não podiam se afastar muito das áreas onde tempestades regulares causavam incêndios. Se o fogo apagasse no meio do inverno europeu, era a morte certa. Foi preciso mais um salto intelectual inimaginável para que deixássemos de ser pastores do fogo para nos tornarmos os criadores do fogo. A transição da coleta para a fabricação. Como exatamente isso aconteceu está perdido nas brumas do tempo, mas as evidências arqueológicas nos dão pistas impressionantes. Cerca de 400 mil a 500 mil anos atrás, vemos um aumento súbito e generalizado de lareiras artificiais em cavernas por toda a Europa e Ásia. Sítios como a caverna de Kesen, em Israel, ou os restos encontrados na França e na China, mostram que o Homo erectus tardio, os Neandertais e os primeiros Homo sapiens haviam decifrado o código. Eles descobriram a fricção e a percussão. A fricção provavelmente veio do trabalho com a madeira. Ao esfregar freneticamente uma haste dura contra uma base de madeira mais macia, criando pó que aquece até virar uma brasa minúscula, requer técnica, força, suor e uma precisão absurda. Um erro no fluxo de ar e a brasa morre. A percussão foi o outro milagre. Bater um nódulo de sílex contra uma pedra contendo ferro, como a pirita. Isso gera uma faísca efêmera, uma faísca que dura uma fração de segundo e deve cair perfeitamente sobre uma isca extremamente seca, fungos triturados, musgo morto, capim fino. E então, o sopro da vida, a respiração suave, rítmica, transferindo o oxigênio que transforma aquele ponto vermelho microscópico em uma chama viva. Essa tecnologia, a capacidade de gerar fogo sob demanda em qualquer lugar, a qualquer hora, foi a chave mestra que abriu as portas do mundo inteiro para nós. Com o fogo na ponta dos dedos, não estávamos mais restritos aos trópicos quentes da África. Nós podíamos marchar em direção ao norte, nós podíamos enfrentar as eras do gelo. Os Neandertais, nossos primos robustos, dominaram a Europa glacial graças ao fogo. Eles usavam o fogo não apenas para aquecer e cozinhar, mas como uma ferramenta de engenharia avançada. Eles descobriram que podiam usar o calor para derreter uma resina de casca de bétula, criando um adesivo incrivelmente forte para fixar pontas de pedra em hastes de madeira. Eles aqueciam a ponta de suas lanças no fogo para endurecer a madeira, tornando as armas mortais contra mamutes e rinocerontes lanudos. O fogo não era mais apenas sobrevivência, era tecnologia industrial primitiva. E quando o Homo sapiens, nós, começou sua grande migração para fora da África há cerca de 70 mil anos, o fogo foi nosso passaporte. Com ele, desmatamos florestas impenetráveis para criar campos de caça. Usamos o fogo para encurralar manadas inteiras de animais em direção a penhascos. Nós alteramos a própria paisagem do planeta para nos servir. Nos tornamos a espécie mais letal e dominante que a Terra já viu. A relação do ser humano com o fogo é tão profunda
tão entrelaçada com nossa identidade que permeia todas as religiões e mitologias antigas. Na mitologia grega, Prometeu rouba o fogo dos deuses do Olimpo para dá-lo aos homens, um ato de rebelião que nos elevou acima dos animais, mas pelo qual ele foi castigado eternamente. Essa lenda reflete perfeitamente a dupla natureza da nossa descoberta. O fogo é divino, traz luz, calor e vida, mas é destrutivo, perigoso e indomável, se não for respeitado. De fogueiras em cavernas a fornalhas derretendo ferro e bronze. Das máquinas a vapor da Revolução Industrial aos motores de combustão interna que movem nossos carros, até as explosões controladas que impulsionam foguetes para fora da atmosfera terrestre. Tudo, absolutamente toda a nossa civilização moderna, é apenas uma extensão, uma versão mais sofisticada daquela primeira fogueira acesa nas planícies africanas. Nós somos os filhos do fogo. Sem ele, estaríamos nus, famintos e com medo, encolhidos na escuridão, esperando o sol nascer. Da próxima vez que você acender um fósforo ou simplesmente ligar a boca do fogão, pare por um segundo, olhe para a chama. Você está testemunhando a magia antiga que construiu o seu cérebro e conquistou o planeta. O fogo não é apenas uma reação química, é o início exato da nossa história.